Está escrito assim, João capítulo 12, verso de número 3. Diz assim: tomando então Maria um frasco de óleo perfumado, de nardo puro, de alto valor, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés dele com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do óleo perfumado. Eu vou ler mais uma vez. E tomando então Maria um frasco de óleo perfumado, de nardo puro, de alto valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés dele com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de óleo perfumado. Agora feche os seus olhos nessa hora, no nome de Jesus, feche os teus olhos, feche os seus olhos, Pai amado, Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, te dou graças, Deus, apresentando, meu Deus, diante do Senhor, a vida, Pai, de cada dizimista, de cada ofertante, Pai, na tua casa. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar, Deus, prosperando, Deus, a vida dos seus filhos, Pai. Venha, Senhor, estar abençoando. Nós só estamos concordando com a tua palavra, porque ela, por si só, já abençoou a vida daqueles que são fiéis, daqueles que honram a ti e a tua obra. Mas nós declaramos, Pai, nessa noite, abençoa, Deus, a vida dos teus filhos, Pai, em todas as áreas da vida dos teus filhos. Vem, Senhor, estar, Senhor, entrando com providência, assim como o Senhor entrou com providência como a viúva, e Elias foi lá suprir a necessidade em nome do Senhor, e de tantos outros homens e mulheres do Senhor, o Senhor supriu a necessidade, deu vitória. Assim eu te peço também, Deus, sobre a vida dos teus filhos, Pai, que tem honrado a ti, eu te peço, abençoa a vida de cada um deles, Pai, naquilo que eles estão necessitando, Pai, no nome de Jesus. Assim como também, Senhor, a necessidade nossa, Senhor, agora, é nos alimentar, Senhor, da tua palavra, embora os louvores são para ti, mas nós já nos alimentamos disso, Pai. Mas nós, nessa hora, Deus, nos assentamos, nós preparamos, Deus, para ouvir, Deus, a tua palavra falada. Os louvores são para ti, mas a palavra é para os homens. Então, Deus, eu apresento, Pai, diante de ti esse momento, embora o Senhor já conheça, mas eu coloco ele diante do Senhor e peço, como sempre, tua bênção. Como cada filho que, quando vai tomar uma atitude, fazer algo importante, pede a bênção do Pai. Deus, eu peço a tua bênção, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, te peço. Vem sobre as nossas vidas, vem sobre nós. Tua graça, tua unção, teu Espírito Santo, seja sobre nós. Porque se a tua presença não for na nossa vida, Pai, nada daquilo que fizermos, Deus, tem valor. Nada tem valor algum se o Senhor não estiver, se o Senhor não marcar presença. Então eu te peço, ser conosco, Pai, em nome de Jesus, se assenta no primeiro lugar, porque nós vamos falar do teu nome, da tua palavra e dos teus testemunhos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos conta muitas histórias. Ela conta muitas pessoas, fala sobre muitas pessoas que passaram por Jesus, que tiveram encontro com Jesus, pessoas que como também passam por nossas vidas, pessoas que marcam de uma maneira positiva, e outros até mesmo que marcam de uma maneira negativa, mas enfim, cada um tem seu motivo, não vou entrar na questão, sendo justo ou não, mas a questão é que cada um tem seu motivo. Talvez o jovem rico teve motivo para dar as costas para Jesus e achou que o motivo dele fosse mais importante, cada um tem seu motivo. E também, aquele homem que te impressionou, em Mateus capítulo 8, diz que o senhor não teria necessidade nem de o senhor entrar na casa dele, mas uma palavra seria o suficiente para que o criado dele fosse sarado. Também, Deus, ele imaginou e acreditou no teu coração que fosse o motivo dele estar lá na tua presença, e aquela era a razão dele, Pai. Então não entramos nessa questão, mas nós declaramos, Pai, nessa noite, que o Senhor possa estar, Senhor, sobre nós. E nós declaramos, querido, que quando nós colocamos aqui diante do Senhor, cada motivo, cada pessoa, querido, olhamos, por exemplo, para tantos exemplos que são tão grandes, irmãos, que a gente começa a olhar, a gente começa a meditar, a gente começa, como que assim, viajar na palavra de Deus. Tantos homens que largaram literalmente suas vidas, tantos homens que arriscaram aquilo que eram e aquilo que tinham para dizer, Deus, eu estou aqui. Eu estava contando aqui, irmãos, acho que num desses momentos de oração que a gente tem aqui, antes do ensaio do louvor, a gente estava falando de 3 homens. E eu gostaria de estar dividindo isso com os irmãos. Olha só, irmãos, olha que atitude. Deixa eu falar para você. A Bíblia fala sobre 3 leprosos. Fala assim comigo, 3... Se estava bom, agora talvez não esteja tanto.
Fala assim comigo, 3 leprosos. Fala assim, 3 leprosos. E esses 3 leprosos, irmãos, olha só que interessante. Esses 3 leprosos, a Bíblia diz assim, que esses leprosos, eles não podiam ficar assim no meio da sociedade. Eles tinham um lugar para eles ficarem, tipo, agora não existe mais, mas quando tinha aqui perto de nós, aqui na entrada de Itu, o Pirapitingui, um espaço, eu chamo de Vila dos Leprosos, não um espaço que tinha lá, nós já chegamos lá uma vez, então eles ficavam isolados. Aqui também, e as pessoas não podiam nem se aproximar deles, tinha um tipo de um sininho, uma espécie de um sino, algumas lepras eram contagiosas, essas, a pessoa ficava em isolamento, não como a lepra de Naamã, embora fosse uma lepra, não era contagiosa, a rotina dele praticamente não mudava, a questão era a honra. Mas, enfim, aí eu estava contando para os irmãos e que tinha 3 leprosos. E aí, então, querido, eles estavam passando fome, passando necessidade, e em Samaria tinha comida. Só que assim, o povo estava lá, o povo constantemente, querido, se você olhar, por exemplo, na história das cidades fortificadas, e Samaria era uma potência, quando se fala em guerra, em armamento, e aí, só que assim, como é que vai 3 leprosos quase caindo de pé, como é que vai pedir comida? Primeiro que era leproso, não poderia estar entre a sociedade. Segundo que, né, com certeza eles encontrariam problema. Olha só. E aí então eles disseram assim entre eles, se nós ficarmos, nós morreremos. Os leprosos estão com fome, morreremos. E se nós formos, né, a gente tem alguma chance. Como quem diz assim, o não já tem, né? E aí eles foram, irmãos, Deus tinha uma obra para fazer naquele lugar, e através daqueles homens, 3 leprosos. E quando eles chegaram, irmãos, eles foram caminhando, e o passo deles foi como que assim, de um grande exército, um exército numeroso. 3 leprosos caminhando, nem pisavam no chão direito, irmãos. Mas é como que se nações estivessem reunidas ali e fossem invadir a cidade de Samaria, olha só. E eles disseram assim, não, nações se ajuntaram para nos destruir, e vamos sumir daqui, vamos desaparecer daqui. E eles sumiram, desapareceram, irmãos. E aconteceu que largaram todos os despojos, largaram comida, largaram tudo que tinham lá. Eles achavam assim, né, que queriam pelo menos salvar suas próprias vidas. Ou seja, a questão aqui, querido, é atitude e postura, né? Quando já temos praticamente um não, é como, por exemplo, quando vamos tomar atitude na vida. Ah, não, pastor, eu não sei se eu vou, não sei se eu faço. Tá, mas o não a gente já tem, quando a gente não vai, ou quando a gente não faz. Então, aquilo, por exemplo, que é negativo, já está batendo na porta do nosso coração. A diferença é que quando muitas vezes não fazemos, carregamos muitas vezes o peso da frustração dentro de nós, como quem diz assim, puxa, e será que se eu tivesse feito, será que teria dado certo? Então, quando a gente faz algo, a gente se lança mesmo, a gente nunca vai dizer isso. Amém, querido? Então, a gente toma postura e posicionamento. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor também fala a respeito de uma mulher, né? Uma mulher que teria uma certa dificuldade pelo fato de ser mulher. E essa mulher, querido, diz a palavra do Senhor, uma mulher chamada Maria, né? E é um nome muito comum também, Maria na época, né? E essa mulher, ela, como diz a palavra do Senhor aqui no versículo 3, ela tomou um vaso de perfume, um óleo perfumado, como diz essa tradução, e ela simplesmente entrou em um lugar onde ela não foi convidada, sabe, irmãos? E ela simplesmente sabia que Jesus estava lá, ela entrou naquele lugar, e ela se lançou diante de Jesus, e o que ela fez foi exatamente isso, irmãos. Ela ungiu os pés de Jesus, ali com aquele óleo, algo muito caro, e ela enxugava com os seus cabelos. Sabe, irmãos? Nós entendemos, irmãos, que dependendo daquilo que nós fazemos para Deus, pode parecer incômodo para algumas pessoas. Pode parecer incômodo e pode incomodar. A minha vida, talvez a tua vida com Deus, incomoda algumas pessoas, isso é muito comum. Quando você está diante do Senhor, você está sentindo a presença do Senhor, Deus está abençoando tua vida, tua casa, está alegrando teu coração, enfim, querido, os testemunhos, enfim, a nossa vida com Deus, ela vai, de certa forma, incomodar alguém, mas nós entendemos, querido, que ninguém que aparece, ele está em um lugar baixo. As pessoas que estão no vale, no lugar baixo, elas não aparecem, irmãos. Somente as que estão em lugar alto. A palavra do Senhor, ela diz assim,
que quando nós formos acender uma luz, nós vamos acender a luz, ele falou assim, Jesus, ninguém acende uma luz e coloca debaixo da cama, debaixo da mesa, mas põe num lugar alto. Por quê? Porque lá alguém vai ver. E lá a claridade vai aumentar. No Paraná a gente usava lamparina. E acendia a lamparina, colocava num lugar alto que vai clarear praticamente a casa toda. Né? Não tinha separação de cômodo na época. Então, ou seja, essa mulher, querido, ela foi em um lugar onde tinha alguém lá, onde Jesus estava, e ela simplesmente, querido, fez aquilo que Deus colocou no coração dela para que ela viesse a fazer. E sem constrangimento, irmãos, vamos chamar assim de uma adoração extravagante, né? Ela simplesmente se lançou aos pés de Jesus, sem reservas. É como, por exemplo, quando nós chegamos aqui na igreja, às vezes a pessoa ela tem vergonha de levantar a mão para cantar, às vezes ela tem vergonha de soltar um pouco a voz, às vezes ela tem vergonha, querido, de chorar na presença de Deus, às vezes a pessoa tem vergonha. Assim, é muito de pessoa para pessoa, mas, ou seja, querido, a palavra do Senhor diz para que quando nós viemos chegar realmente diante da presença do Senhor, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, o que vai acontecer com esse corpo físico quando, querido, tem esse contato no mundo espiritual com Deus? Sei, querido, alguns se sentem quebrantados, outros choram, outros saem aliviados, enfim, cada um. O Senhor trata de uma forma, o Senhor trata de uma maneira. Mas a questão é que quando nós temos um encontro com o Senhor, querido, com certeza vai fazer a diferença dentro de nós, mas vai fazer diferença também, ao redor. Sabe, querido? Então, disse Judas, porque era a casa de Judas, né? Aliás, o Judas Iscariotes, ele disse assim, disse Judas Iscariotes, que era o tesoureiro dos discípulos. E disse assim, um dos seus discípulos, por que, versículo 5, por que se não vendeu esse óleo perfumado, esse nardo, por 300 denários, e deu aos pobres? Você vê que o cara era inteirado, ele sabia até o preço do quanto valia aquele óleo perfumado. Você vê que ele ditou, né? E aí então, querido, Jesus, ele disse assim, puxa, mas os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. E ele disse assim, mas esse momento é um momento só dela. Esse momento é um momento só dela, só de Maria. Sabe? Resumindo a conversa de Jesus com Maria, com os discípulos naquele ambiente. Sabe, irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Esse moço chamado Judas, irmãos, esse Judas Iscariotes, era alguém que era discípulo do Senhor Jesus. Mas ele iria trair Jesus, mas ele também era tesoureiro, irmãos, tudo que vinha, tudo que lançava na bolsa, Judas tomava conta, Judas administrava. Agora imagine, irmãos, um ladrão administrando. O que você acha que acontece, irmãos? Parece o lugar que a gente mora, parece o país que nós moramos, não? Está diferente disso. É um saco furado, né? Não. Entra, mas nunca tem nada, né? E aí, ou seja, e ele quando viu aquilo já pensou, puxa, esse aqui daria um dinheirinho a mais, né? É interessante, irmãos, que olha, deixa eu falar uma coisa para ti, colocar entre parênteses. O ladrão, irmãos, é um negócio tão maldito. Ele rouba e nunca tem nada. Você vê essas pessoas que roubam por aí, fazem seus roubos. Esses traficantes aí, por exemplo. Você vê quando eles são presos, onde que eles estão? A maneira com que eles estão vestidos? Normalmente é chinelão de dedo, bermudona e camiseta, vai lá quando está. Né? E, como quem diz assim, sabe, irmãos, uma coisa assim bem interessante, irmãos, que se o roubar, irmãos, desse algum fruto para alguém, irmãos, o camarada faria uma vez só. Já resolveu o problema dele? Não. É algo assim viciante, e a pessoa ela vicia nisso, irmãos, e fica um abismo chamando outro abismo, e vira um saco sem fundo, até a pessoa encontrar um problema, e aí vai neutralizar ela possivelmente. Se não acontecer aqui embaixo, vai acontecer lá em cima, com certeza, vai encontrar uma porta fechada. Mas, ou seja, então, para o ladrão, ele tem praticamente uma vida curta. E agora aqui, querido, deixando um pouco a Maria, a gente já volta aqui na Maria, porque ela estava em um momento só dela. Judas, irmãos, quando ele traiu Jesus, lá na frente, quando ele traiu Jesus, Pedro também acabou negando Cristo, mas você percebe que Pedro era algo assim suave, e simplesmente daquele momento. Porque Pedro negou Jesus, e amém. Ou seja, qual era a culpa de Pedro? Ele negou Jesus. Qual era a culpa de Judas?
Ele traiu Jesus. Não, irmãos, não é só isso. A traição é o que mais destaca. Ou seja, mas ele vinha roubando Jesus quanto tempo? Quanto tempo ele vinha roubando Jesus? Quanto tempo ele vinha negociando Jesus, irmãos, com os sacerdotes? Porque ele negociou com os sacerdotes. Ou seja, quanto valia Jesus? Ou seja, então são coisas assim que vieram se arrastando, até chegou no êxtase, no momento top que foi o traiu. Ou seja, se Pedro, Jesus disse, Pedro, tu me amas, e eles corrigiram aquela falha por 3 vezes, você imaginou quantas vezes precisaria falar para Judas? Se Judas já vinha fazendo isso, também é uma traição, vinha fazendo isso há anos. Ou seja, sabe, querido, mas aqui voltando para essa mulher, irmãos, ela estava, irmãos, em um momento só dela, irmãos. Muitas vezes nós precisamos ter nosso momento, irmãos, só nós e Deus. Fala assim comigo, só eu e Deus. Fala, só eu e Deus. Às vezes, irmãos, nós precisamos estar a sós com Deus. A sós, nos separar, irmãos, para falar com Deus. Deixar filho, deixar amigo, deixar mãe, deixar pai, deixar esposa, deixar marido. Deixar, irmãos, a gente ir para um determinado lugar, um cantinho na nossa casa que seja, mas para estar entre nós e Deus. Sabe, irmãos? Porque, assim como essa mulher, ela entrou literalmente em um espaço de intimidade, porque ela não se importou com nada que tinha do lado dela. E Jesus, quando ele diz, entra no teu quarto, não necessariamente ela entrou no quarto dela, num espaço fechado, não. Mas ela entrou num ambiente, numa atmosfera que era só ela e Jesus. Ela sabia o que ela estava fazendo, e Jesus entendeu o que ela estava fazendo, ou seja, estava entre os dois. Ou seja, um relacionamento entre 2 pessoas, espiritualmente falando. Os outros estavam como? Estavam de fora. Estavam criticando aquilo que ela fazia, ou seja, relacionamento a 2, relacionamento a sós. E às vezes o Senhor nos convida para um relacionamento, querido, a sós, mas no mais simples, irmãos, nós precisamos ter nosso espaço, nosso momento com Deus, para a gente bater um papo com Deus, para a gente apresentar, para a gente abrir realmente o nosso coração para Ele, para a gente falar com Deus. Como quem fala, por exemplo, com um amigo. Eu não sei se você tem um amigo, um melhor amigo, e eu não sei se com esse amigo, por exemplo, você falaria tudo o que você tem para dizer, ou as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que você tem de qualidade, mas também os seus defeitos. Eu não sei se você falaria os seus defeitos. Quantos aqui têm dificuldade de falar de si? Quantos têm? Pastor, eu não gosto de falar muito de mim, não. E é interessante, irmãos, quando a gente vai falar assim a respeito da gente. Por quê, irmãos? Porque é uma coisa que dói, é uma coisa que machuca. Principalmente quando a gente fala sobre uma fraqueza. Ninguém gosta de se sentir fraco, irmãos. Você pode ver em uma brincadeira, por exemplo, quando alguém expõe a nossa fraqueza, ou seja, a nossa deficiência, ou seja, a nossa dificuldade, que a gente fica? A gente fica incomodado. E incomoda mesmo. Né? É como, por exemplo, quando a gente vai no médico, e o médico põe, por exemplo, um remédio que causa uma certa dor no ferimento. Irmãos, a gente vai ficar incomodado. A princípio, a gente vai dizer, não, vem aquela mão assim, né, como quem diz, não põe não. Mas tem um propósito aquilo. É interessante quando eu feri um tornozelo aqui, parte do meu pé, próximo do meu pé. Na empresa que eu trabalhava, pingou um produto químico. Só que assim era um produto corrosivo. Olha só. Estava escrito assim na embalagem, perigo, corrosivo. Eu trabalhava com esse produto. Ele pingou, irmãos, na minha calça e umedeceu minha perna. Olha só. E aí, quando eu fui no médico, já estava assim meio preto já. O senhor falou, eu falei assim, é só passar remédio. Ela falou assim, não, negativo. Ela falou, vou fazer raspagem. Até onde eu ver que tem necessidade de fazer raspagem, de raspar tudo. Aí, a hora que chegar onde eu ver que é o limite, aí eu vou ferir o seu ferimento. E aí, então, dentro disso, aí é que eu vou medicar. Mas algumas coisas vão acontecer. Ela falou assim, quando você voltar, eu te falo sobre o resto. Eu falei, então tá. Aí, irmãos, mas doeu muito. Ela falou, fica à vontade. Você pode falar, fica à vontade, não tem problema. Eu estou acostumado com pessoas que quase me pegam pelo pescoço, mas eu vou ter que fazer isso em você. Eu falei, tá, não tem problema não. Quer dizer, tem, mas pode fazer. Aí, irmãos, cheguei no outro dia, doeu muito. Chegou no outro dia, eu fui lá, irmãos.
Já estava, sabe quando começa a criar tipo de uma casquinha? Eu falei, tá melhorando. E ela falou assim, negativo. Ela arrancou aquela, quase casquinha arrancou, e começou a raspar e começou a ferir tudo de novo. Isso durou uns 20 dias, irmãos. O produto era corrosivo. Ela disse assim, se eu não eliminar, por exemplo, esse produto, essa química, que ela vai só entrando, daqui a pouco ela está alcançando os seus ossos. Aí vai ser um problema. Então eu tenho que eliminar ela aqui, combater ela. Depois que eu combater, aí a gente vem sarando de dentro para fora. Ou seja, então várias vezes eu vou ter que fazer isso, não se preocupa não. Sabe o que nós entendemos, irmãos? Que muitas vezes nós queremos ser sarados por fora. Mas por dentro muitas vezes não está muito bem. Eu sempre digo, irmãos, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente mede espaço para a gente se relacionar com Deus, significa que pode ser que a gente não esteja muito bem. Irmãos, você já viu, por exemplo, as pessoas, elas nas redes sociais, elas postarem foto chorando, você já viu ou não? Tá ruim para mim, tá muito difícil hoje. Tirou foto. É assim que faz? É selfie? É assim ou não? Uma conta, irmãos. Pega aquela conta bomba, mesmo, aquela bombástica, aquela que judia da gente, sabe? Sai até lágrima do olho. Você fala, meu Deus, vai metade do meu pagamento. E ela pega aquela conta, põe assim do lado dela e faz uma selfie. É assim que ela faz ou não? É assim que faz? Então. E por que não acontece isso, irmãos? Né? Por que não acontece isso? Porque muitas vezes nós queremos mostrar, irmãos, algo que, talvez, algo que nós gostaríamos que fosse daquela forma. Mas muitas vezes não é. Sabe, um sorriso do lado da família que, nossa, que legal, mas às vezes não é. Porque só Deus sabe o coração de cada um como está. Então nem sempre é. Então nem sempre nós conseguimos mostrar aquilo que nós sentimos. Mas muitas vezes nós mostramos aquilo que não sentimos para as pessoas. Que nós gostaríamos que elas entendessem que nós fôssemos assim. É quando a gente chega na nossa casa, aí vem a realidade. É quando a gente sai para passear. Né? Você pode ir por lugares maravilhosos. Quando você chega na sua casa, que você fala, agora sim, é a mesma coisa, irmãos. Quando a gente chega dentro do nosso eu, a gente consegue entender, irmãos, quem é que somos nós. Nós somos falhos, nós somos fracos. Nós temos dificuldade, irmãos, de passar por muitas barreiras, por muitas lutas. Nós temos dificuldade, irmãos, de enfrentar muitos não na vida ainda. Nós temos medo de levar não na vida. Temos medo, irmãos. Sabe? Nós temos medo, irmãos, de se nós acharmos algo bom ou algo ruim, a gente tem medo de dizer, isso aqui eu não gostei, não. Isso aqui eu não gostei. A gente tem medo disso. Ou você é claro, você diz se você gostou ou não. É assim quando você chega, por exemplo, para procurar emprego, por exemplo. Foi assim, você que está trabalhando. A pessoa chegou e falou assim, quanto você quer ganhar? Você falou, 10 mil. O serviço não é tão grande coisa assim. Você falou, 10 mil, é assim que funciona? Ou que você achou que valia? Ou você viu mais ou menos no mercado e falou assim, tanto. Então não é aquilo que você queria. É aquilo que você achou que estava dentro, né, da lógica e você disse que seria. Mas significa que você não está contente com aquilo. Você gostaria de dizer algo diferente para a pessoa. Então a gente vai acumulando muitas coisas dentro de nós. A gente sempre, quase sempre vive aquilo que a gente não gostaria de viver. A gente quase sempre fala aquilo que a gente não gostaria de falar. Fala por causa de ambiente, para agradar pessoas X, enfim. A gente quase vive um mundo diferente que nem é nosso, irmãos. A gente começa a viver a nossa própria vida quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, sabe? Quando a gente põe a nossa cabeça no travesseiro. A gente começa a analisar. Alguns já colocam a cabeça no travesseiro roncando, né, irmão? Coloca a cabeça no travesseiro, 2 minutos. É assim ou não? Não. Eu não ronco, irmãos, eu não ronco. Eu nunca me vi roncando. Eu falei que o dia que eu me ver roncando, ainda assim, de repente pode estar fazendo alguma montagem, enfim. Eu não acredito muito nisso, na tecnologia. Mas o dia que eu me ver roncando, acordar e estiver roncando, posso acreditar que eu ronco, mas senão eu não ronco. Não é coisa falatória, não é coisa de gente que fica falando as coisas aí. Mas eu não ronco. Eu não acredito que eu ronco. Mas, ou seja, irmãos, você percebe que normalmente a gente sempre faz as coisas, irmãos, nessa vida, que a gente não gostaria de fazer. Aqui, por exemplo, irmãos, essa mulher, Maria, ela foi exatamente no lugar onde ela desejou ir. Ela fez exatamente as coisas, irmãos, que ela desejou fazer. Agradou o ambiente? Não. Mas eu vou na casa onde Jesus está, mas eu nem convidada fui. Primeira coisa, irmãos. Primeira coisa.
Mas puxa, mas vão no jantar, eu vou derramar perfume em Jesus, eu vou ungir Jesus, mas que história é essa? Nem é o momento apropriado. Irmãos, ela foi fazer coisa que não tinha nada a ver com o ambiente, aparentemente. Mas aquilo que Deus colocou no coração dela, exatamente aquilo ela fez. Ou seja, ela foi simplesmente, irmãos, natural. Ela foi Maria mesmo. Ela não foi aquilo que as pessoas gostariam que ela fosse. Ela foi exatamente ela, sabe? E muitas vezes a gente carrega alguns pesos sobre nós, que nós muitas vezes projetamos, né? Porque funciona mais ou menos assim, irmãos, na vida toda, irmãos. Nossa, é assim, é assim. Você é casado, por exemplo, irmãos, tem uma coisa que você está acostumado a colocar ali, por exemplo. Só um exemplo, tá, irmão? Não vai fazer isso quando chegar em casa, não. Tem uma coisa que você está acostumado a colocar ali. Você gosta ali. A pessoa fala assim, mas isso aqui fica feio. Não, tira daqui, põe do outro lado. Você fala, tá bom. É isso que você queria? Não. Por que você deixou nesse lugar? Para amenizar, para o ambiente ficar assim mais agradável. Senão alguém vai dizer assim, mas é só do teu jeito que funcionam as coisas aqui, senão seria um ambiente assim. Ou seja, significa que nem sempre, ou quase sempre, a gente faz coisas que não agradam normalmente a gente. Não, né? A gente faz algo assim para amenizar o ambiente. Irmãos, quando Jesus, ele disse para Maria, né, e ele valorizou Maria, e disse que onde essa palavra fosse levada, o nome dela, ou isso que ela fez, seria lembrado. Ou seja, o testemunho dessa mulher, irmãos, é um testemunho sim de adoração, um testemunho sim de alguém que é autêntico, sim. Mas muito mais que isso, irmãos, Deus nos chama para para nós sermos, irmãos, aquilo que nós podemos ser. Sabe, aquilo que nós queremos realmente ser. Pastor, então posso ser o que eu quiser ser, irmãos. Existe uma essência dentro de nós. O Senhor, Ele plantou a essência dentro de nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele plantou algo. Quando nós nascemos de novo. Então, algumas coisas a Bíblia diz, irmãos, a gente precisa levar assim, trazer o princípio cristão, senão pode ir por outro lado. Tudo que você pedir em nome de Jesus será feito. Irmãos, está falando para cristão e para pessoa que foi transformada e que vai entender, irmãos, que em primeiro lugar, devo buscar o reino de Deus e todas as coisas, irmãos, e elas vão ser acrescentadas na minha vida, ou seja, as minhas necessidades vão ser acrescentadas, e o que eu preciso buscar primeiro é o reino. É para um cristão que ele está falando isso. Não é uma coisa assim aberta, e todas essas coisas, ele cita uma série de coisas que seriam acrescentadas. Então, irmãos, ou seja, então muitas coisas o Senhor fala ali para cristão, que tem Jesus no teu coração, e ele coloca Jesus como prioridade na vida dele. Então, quando Jesus ele diz assim para ela, irmãos, que aquilo que ela fez, isso iria, irmãos, ser lembrado, enquanto alguém lê a Bíblia, isso vai ser lembrado sempre, irmãos, alguém lê esse trecho principalmente, disse exatamente isso para nós, trazendo para o nosso mundo, irmãos, trazendo para o nosso mundo. Quando nós somos, irmãos, aquilo que Deus plantou dentro de cada um de nós, isso vai glorificar o nome de Deus. Isso vai engrandecer o nome de Jesus Cristo. Isso, irmãos, vai servir como obras. A Bíblia diz que as nossas obras, elas nos seguem. As nossas obras, elas nos seguem. O que nos vai seguir? Ouro, prata? A Bíblia diz nos livros de Apocalipse que as nossas obras nos seguem. Por quê, pastor? A Bíblia diz que se nós vamos ser julgados conforme as nossas obras, então elas nos seguem. Vão estar se apresentadas diante de nós. Agora, irmãos, deixa eu dizer algo para ti, querido. Jesus estava dizendo, olha, para nós vivermos uma vida exatamente como nós gostaríamos de viver diante da presença dEle. Como é que você gostaria de viver uma vida diante da presença do Senhor? Você gostaria de viver uma vida de calmaria, uma vida tranquila, mas o dia a dia não permite que isso aconteça? Eu admiro um homem, irmãos, chamado Davi. Eu sempre leio algumas coisas sobre ele. Eu admiro, irmãos. Ele, na sua vida, no seu ministério de profeta e no seu lugar de rei, enfim, daquilo que Deus chamou ele para ser, ele conquistou muitas amizades, irmãos, mas conquistou também muitas inimizades. Ele fez muita coisa errada, irmãos, levou muita sacudida, a ponto de... Ele tinha os seus valentes, mas tinha também alguns que não dava muito para contar. Mas a ponto, irmãos, de alguém chegar, de um braço direito de Davi, chamado Joabe, ele chegar a dizer, olha, se você não se apresentar diante do povo, ninguém mais vai ficar com você, e nem eu. A partir dessa noite, você vai ficar sozinho. A ponto de ele mudar de atitude, falou, não, povo, eu estou aqui. A ponto disso.
Ou seja, ele estava começando a perder algo, irmãos, exatamente dentro dele, que Deus plantou no coração dele, uma essência, irmãos. Às vezes nós acabamos deixando de ser quem nós gostaríamos de ser para Deus, ou de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer para Deus, sabe, querida? Porque muitas vezes nós nos sentimos ameaçados por algumas coisas, sabe? Ameaçado talvez por comentário, talvez ameaçado pelo nosso testemunho, ameaçado talvez por alguém que vê, por exemplo, e não entende exatamente o que é a obra de Deus, o que são as coisas de Deus, ou o que é um testemunho. Por exemplo, talvez o sonho de algumas pessoas seria, por exemplo, contar um testemunho na empresa. Deus fez isso na minha vida. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Não, irmãos. Essa mulher, ela contou muito mais que um testemunho. Sabe, querido? Ela foi adiante de pessoas que andavam todos os dias com Jesus e simplesmente adorou Jesus Cristo. Diante de todas as pessoas. Ou seja, nós entendemos que não é o fato simplesmente de os discípulos estarem andando com ele, que os discípulos sabiam exatamente tocar o coração de Jesus Cristo naquilo que Jesus ele valorizava. E um risco que nós corremos, irmãos, isso acontece principalmente nos relacionamentos, seja amizade, seja conjugal, enfim, quando nós começamos a andar tempo com a pessoa. Às vezes a gente começa a misturar algumas coisas, não é? Quando, por exemplo, se tem um relacionamento novo, a gente tem um cuidado de não magoar, de não chatear, de não aborrecer, aquela coisa toda. Mas quando isso se estende por mais tempo, o que acontece? A gente acaba, né? E isso no geral, irmãos. Até na empresa, quando a gente entra, quando a gente é novo, a gente faz tudo, né, mano? Bate continência, tudo. Quando você está lá com tantos anos, você fala assim, eu estou aqui faz tanto tempo, a gente já quer ser dono do lugar já, né? E isso, irmãos, em áreas da nossa vida, sabe? Ou seja, isso acaba, de certa forma, atrapalhando e criando alguns bloqueios, criando algumas barreiras. Mas, ou seja, quando nós passamos a querer ser aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado. E o nome de Jesus, irmãos, pode ser exaltado dentro da nossa casa. Você já deixou de agradecer a Deus, por exemplo, pelo alimento na mesa, diante da sua família? Por exemplo, é só um exemplozinho, a gente já vai estar encerrando. Você já deixou de agradecer, por exemplo, a Deus por um alimento ali, diante da mesa? E você talvez pensando assim, mas se eu for orar a Deus, agradecer aqui pelo alimento, o que será que vão pensar de mim? Né? O que será que vão falar de mim? Já aconteceu isso com você? Ou seja, nós deixamos de ser quem nós gostaríamos de ser para Deus, mas Ele gostaria que fosse assim. Ou seja, então parece que a gente perde um pouco a identidade, né? Quando nós muitas vezes colocamos o eu na frente e deixamos muitas vezes Jesus, o querer de Jesus, né? Tem até uma canção, um louvor, que eu me lembro até do fato, eu vou encerrar, essa última fala eu vou encerrar. Quando a gente estava ali na igrejinha, ali na garagem, ali na igrejinha, e o culto terminou assim, um horário assim, um pouco avançado, acho que era às 9h15 mais ou menos, né? Aí eu falei assim para os irmãos, a gente tinha acabado de cantar uma canção, um louvor, para encerrar. Eu te falo a letra do louvor. Aí eu falei, depois a gente vai ter uma reunião, um bate-papo, o pessoal, bate-papo essas horas, ó, o relógio aí, ó, né, amanhã. Eu falei, tá. Aí juntei o pessoal e falei assim, pega a letra do louvor lá, pega a letra da canção que acabamos de cantar. Pega a letra. A letra do louvor diz assim, irmãos. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Teu querer é tão somente o meu querer. Para isso empenho na palavra, ou seja, empenhando a palavra. Sabe, irmãos, então eu olhei assim, mas não acabaram de cantar isso aqui? Então, sabe, irmãos, acontece tanta coisa bonita, assim dentro de nós, que se a gente trouxesse realmente para a nossa vida, quando a gente traz realmente para a nossa vida, irmãos, a gente passa a ter um relacionamento sadio com Deus, porque relacionamento, irmãos, também fica saturado. Fica ou não fica, irmãos? Fica ou não fica, irmãos? Relacionamento não fica saturado, não? É todo dia florzinho, beijinho, te amo para todo lado, todo dia assim. Relacionamento fica saturado. Só que não somente nosso relacionamento, marido e mulher, vida conjugal, pais, filhos, com pessoas, não só com pessoas, irmãos.
Relacionamento entre nós e Deus também fica saturado. Ah, pastor, é impossível. E por que as pessoas reclamam de Deus? Então, se é impossível? Não é um relacionamento saturado, desgastado já? Que precisa de um renovo? Né? Os de baixo, às vezes a gente tem essa dificuldade de reconciliar. O de cima, a porta está sempre aberta para reconciliação. Sabe, irmãos? Mas relacionamento, ele fica saturado, é algo desgastante, sabe? E no nosso relacionamento com Deus também, irmãos, a vontade é dele, o direito é dele. A ordem, a direção é totalmente dele. Se coloque de pé nessa hora, se coloque de pé. Falando a respeito de saturação, a gente fala assim sobre família. Falando a respeito de limite, a gente fala sobre família, irmãos. É muito difícil, irmãos, a gente vê, hoje quando a gente olha para as famílias, para princípios, é muito difícil. A gente vê muitos filhos se perdendo, a gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu sou livre para fazer aquilo que eu quero, mas enfim, acaba entrando dentro de uma escravidão, uma suposta liberdade que leva à escravidão. Às vezes, irmãos, a gente olha para a família e a gente vê que, às vezes, algumas pessoas, irmãos, o pior lugar que às vezes tem, a pessoa chega a um estado, irmãos, de parece que o pior lugar que tem na vida é na casa dela. Ai, sabe, eu já conversei com pessoas, irmãos, que disseram assim, puxa, tá, eu preferia morar no trabalho. Sabe, disseram assim para mim, preferia morar no trabalho. Nossa, eu tenho um trauma quando eu vou ter que ir para minha casa. Ter que ir lá encontrar isso, encontrar aquilo. Sabe o que é isso, irmãos? Problemas não resolvidos, desgaste em relacionamento. Sabe, irmãos? E às vezes isso acontece dentro do próprio lar. Porque normalmente as coisas não são como nós gostaríamos que fossem. Sabe? Mas guarda uma coisa no teu coração. As coisas podem mudar. Fala assim comigo, as coisas podem mudar. Se você acredita, diga, as coisas podem mudar. Sabe, irmãos? Depende de nós. Nós podemos fazer diferença. Nós somos representantes do nosso lar, irmãos. E quando alguém não toma posição, irmãos, outro alguém se levanta para representar o lar. Sabe? E quando a gente olha no mundo espiritual, irmãos, quando alguém se levanta como representante do lar, ele é responsável por aquilo que está por acontecer lá atrás. Ele pode abençoar, irmãos. E pode ser abençoado, ele pode quebrar a maldição, irmãos. Ele pode, através da intercessão, irmãos, fazer toda a diferença. Sabe, irmãos? Então, a partir de nós, irmãos, às vezes a gente reclama de tudo. Não, mas espera aí, o que está tudo bem, não está assim como gostaríamos que fosse. Mas o que estamos fazendo? Nós acordamos de madrugada ou temos um tempo para Deus para orar em favor dessa questão? Não. Então, se não está como gostaríamos, temos do nosso lado, junto conosco, quem pode resolver. E a gente não fala que as pessoas... Então, possivelmente permaneça assim ou a tendência é um pouco mais para trás. Né? Ou seja, mas depende de nós. Depende de nossa oração. Então, querido, a palavra do Senhor diz que quando a gente ora a Deus, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Nós vamos fazer isso aqui nessa noite. Nós vamos estar orando pela nossa família. Vamos estar intercedendo pela nossa família, pelos nossos parentes. De repente, as pessoas que estão na tua casa, irmãos, são todos salvos. Então, não é talvez o cantinho do céu como você gostaria, mas são todos salvos. Mas muitas vezes os nossos parentes não são. Você já imaginou se Jesus voltasse exatamente hoje? Hoje, exatamente agora. Onde estão nossos parentes? Onde estão nossos amigos? Onde está a nossa família? Estão realmente adorando a Deus? Vieram realmente com o coração para buscar realmente a Deus? Ou nós vamos, por exemplo, numa igreja, para a gente cumprir um protocolo, né, para dizer assim no final, na segunda-feira, bom, já fui na igreja ontem. E é isso? Não, irmãos, isso é muito pouco. Isso é muito pouco, irmãos. Eu fui à igreja ontem lá e falou sobre isso. Isso é muito pouco. Se a gente sai da nossa casa, irmãos, para ter um encontro com Deus e Deus fala conosco, amém. Mas se a gente tira um tempo para vir à igreja, a gente passa aqui algumas horas e está doido para ir embora. Irmãos, isso aí não é nada. Alguns conceitos, eles precisam mudar dentro de nós, para que a nossa vida seja uma vida de satisfação. E a gente vive um relacionamento, sabe, intenso com Deus, relacionamento saudável, agradável ao Senhor. Amém, querido? Então feche os seus olhos nessa hora, feche os seus olhos.
nós vamos estar apresentando nossas famílias diante do Senhor. E nós cremos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, Ele, querido, com certeza vai tomar a nossa oração, querido, e isso vai ficar apresentado diante dEle. No tempo oportuno, o Senhor, querido, pode nos abençoar em nome de Jesus. Amém, querido? Então fecha seus olhos nessa hora e apresentamos nossas vidas, nossas famílias em oração ao nosso Deus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Pai amado, nós mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, na qualidade, Senhor, de família. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Pai, na qualidade, Senhor, de quem, Deus, quer, Senhor, que algo realmente seja feito, Pai. Estamos aqui, Deus, como quem diz assim, conformados, Deus, mas conosco mesmo, Pai, porque muitas vezes não te clamamos, porque muitas vezes não te buscamos, porque muitas vezes não imploramos a Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor tem resposta, que o Senhor tem solução, que o poder vem do Senhor, que a porta aberta vem do Senhor, que a bênção vem do Senhor, enfim, Pai, nós nos incomodamos conosco mesmo, Pai, mas eu te peço, Pai, nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Deus, na qualidade de intercessor, Pai. Eu te peço nessa hora, Deus, sobre cada pessoa, Senhor, que está representando, Pai, suas famílias, sobre cada pessoa, Pai, que está buscando, Deus, a Tua presença. Eu te peço, meu Deus, honra, Senhor, a fé dos Teus filhos. Honra, Deus, aquilo que os Teus filhos, Pai, têm orado. Honra, Pai, aquilo que os Teus filhos têm buscado, Pai, no nome de Jesus, ser com eles, Pai. Entra, Deus, na casa de cada filho Teu. Abençoa, Pai, cada filho Teu, em nome de Jesus. Deus, nós mandamos embora, Pai, nessa hora, todo espírito familiar, todo espírito que vem encomendado para atormentar, para levar a discussão, para levar muitas vezes o desentendimento, a desavença dentro do lar, por quase nada. Deus, em nome de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor nos deu, Pai, é muito grande. O Senhor nos deu uma família, isso é muito grande, Pai, isso tem muito valor, porque é um projeto do Senhor. Não porque nós vamos em um cartório e fazemos toda a documentação, não, mas porque é um projeto do Senhor, Pai. Então isso é tudo muito grande, Pai. Então nós colocamos, Pai, diante do Senhor, apresentamos, Pai, diante do Senhor, Deus, cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, Deus do maior ao menor, nós colocamos e apresentamos diante de Ti e pedimos, Deus, abençoa, Deus, muda, Senhor, as vidas, Pai, muda, Senhor, os corações, Deus, leva, Senhor, a paz, Senhor, em cada lar, leva, Deus, a comunhão, Senhor, em cada lar, para que nós venhamos, Deus, aprender a amar, aprender a dizer eu te amo, aprender a dizer me perdoa, me desculpa, foi sem querer. Deus, nos ensina, Senhor, a ser humildes, Senhor, diante de situações. Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, a situação, Deus, mas muda também, Deus, a nossa vida, que a mudança comece, Deus, a partir de nós, Pai. Então, Pai, eu te peço, Deus, nessa hora, sobre cada representante, Deus, de cada lar, esteja a Tua mão, esteja o Teu cuidado, esteja o Teu poder, a Tua autoridade, Pai. Quando os Teus filhos liberarem palavra, profetizarem sobre a família deles, Pai, palavras de bênção, Deus, o milagre possa acontecer, a mudança possa acontecer, a transformação possa acontecer. Nós cremos, Pai, no nome de Jesus Cristo, porque no Teu nome, Deus, há poder sobre cada pessoa, sobre cada vida, Deus, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Apresentando, Pai, diante de Ti, amém, e graças a Deus.